Tem gente que sente toda a energia que existe em volta. Tem gente que não sente absolutamente nada e fica frustrada porque está na oração junto com o grupo e não percebe as energias que estão rodando. Hoje, este vídeo é para quem sente demais. E se você não sente ainda, é bom ficar também, porque um dia você vai aprender a sentir. A gente precisa pensar. Olá, meu nome é Lucila Barros, do Grupo Água Viva. Espero que você já faça parte desta enorme corrente de oração. Vou explicar no final do vídeo como é, porque sempre tem gente nova chegando. Você é o do tipo de pessoa que entra no ambiente e logo assimila todas as energias como se fosse uma esponja? A questão é, como a gente vive num mundo que ainda é muito caótico e nem sempre as energias são boas, se a gente assimila tudo que está por aí, a gente pode ficar exausto, a gente pode ficar derrubado, a gente cede energia da gente para um lugar que nem sequer vai aproveitar e a gente não consegue viver. Ok, mas eu sempre fui assim, desde criança. Como é que eu faço para lidar com essa questão? Se você é empata, você sempre será empata. Você pegará as coisas no ar. Você olha para uma pessoa falando e você consegue identificar quais são os sentimentos dessa pessoa, mesmo quando ela quer dissimular. Você assiste ao discurso de um falso profeta qualquer e aquilo retrai a sua aura, mesmo antes de você ouvir uma frase inteira. Nós, encarnados, somos só espíritos dentro de um corpo, mas a gente continua a ser espírito. E a gente continua a agir de acordo com a energia, tanto que quando a energia desliga, fica o corpão sem nada. O que dá vida, o que confere vida, é essa consciência pulsante enquanto ela está conectada à matéria. Desconectou, deixa de existir o corpo, que dissolve, que deteriora, que decompõe. A consciência permanece. Existe uma ligação íntima enquanto a gente está na experiência da carne entre os nossos corpos mais sutis e o nosso corpo de carne. Esses corpos sutis têm tamanhos diferentes de acordo com aquilo que a pessoa já construiu dentro de si. Enquanto a gente não percebe a energia, não vive de acordo com ela, está muito na matéria e, portanto, no mundo de Maia, muito enganado pelas aparências, pelas formas, a nossa energia está ditando menos a nossa vida e, portanto, ela está encolhidinha. A primeira camada da aura está juntinha do corpo, uma luzinha bem tênue e com pouca espessura. À medida em que a gente percebe, ao longo de muitas experiências, até mesmo dentro da carne, numa encarnação, que existe muito mais, essa primeira camadinha de aura que a máquina Killian pega e outras camadas também vão ficando cada vez mais fortes, cada vez maiores, fortalecidas. Só que quando elas ficam maiores, elas captam mais e a gente começa a pegar as coisas no ar. Fica difícil ir a shopping, a show, a lugar muito movimentado, porque dá a impressão de que o cérebro processa com muito mais rapidez tudo, e não é só o cérebro
processando tudo, mas é a própria energia sendo processada através dos diversos centros de energia que a gente tem. E quando a gente capta, num mundo que ainda é de expiação e provas, a gente pode pegar muita tristeza, muito desencanto, muita raiva, muito medo, muita reatividade, porque é ainda o que existe de mais por aí. É bom, porque se a gente está num ambiente de luz, de paz, conectado com o alto, a gente também vai perceber muito mais. E está dentro da nossa possibilidade aprender a manter essa conexão com o alto com mais frequência. A gente vigia, percebe, percebe o tempo todo qual é o tipo de energia que quer entrar, porque você não precisa permitir que energias estranhas invadam o seu campo de força. O seu campo de força é seu, o meu campo de força é meu. Eu posso perceber o que existe num lugar, como emana uma pessoa, mas eu não preciso permitir que a energia alheia, principalmente uma energia de baixa vibração, entre em mim. E como é que eu faço isso? Gente, eu vou parar no meio do caminho para colocar os pedidos que a gente precisa colocar no YouTube. Por favor, se você quer que esse vídeo chegue a mais gente, que o canal chegue a mais gente, principalmente por causa do Água Viva, compartilha, comenta porque ajuda o YouTube a entender como é importante, dá seu like. E outra coisa, não esquece de me procurar no Instagram, que está na descrição de cada vídeo, porque às vezes tem algum recado lá. Tem gente que não foi para Jaú, mesmo que eu tenha avisado, porque não me seguia ali. Vamos voltar para o vídeo. Depois de prestar muita atenção, que é o vigiar, mantenha sua conexão com o alto. Ora, e esse orar não é o orar de ficar recitando o dia inteiro, Pai Nosso, Ave Maria ou outra fórmula qualquer, mas é o orar de se manter conectado com o alto, porque com o alto a gente quer ficar conectado, sim. Outra coisa que é importante é a gente perceber o sofrimento alheio na verdadeira dimensão que ele tem. Pensa bem. Os espíritos mais altos percebem todos os nossos sentimentos. No vídeo anterior, eu já falei que Yeshua nos vê, nos percebe, se preocupa com cada um de nós e ele nos vê sofrer. Claro que vê, mas ele não precisa sofrer junto. Ele pode perceber o sofrimento com um outro significado. Como assim? Mas o meu amado não está chorando? Tá. E às vezes está chorando numa lição muito difícil de passar, mas uma lição muito adequada também. Mesmo quando está sob um bombardeio numa guerra, é a lição adequada. A gente quer construir um mundo melhor, a gente quer que todo mundo seja feliz, mas por enquanto não é assim, porque a gente precisa estar habilitado para a felicidade. E ainda tem gente que bombardeou demais para trás e que precisa experimentar estar embaixo de um bombardeio que é para trazer aquilo para dentro de todas as camadas daquilo que é e nunca mais cogitar, bombardear, seja lá em que posição for, ou aquele que aperta o botão que determina, ou aquele que está pilotando um avião. A gente precisa aprender. E de diversas maneiras a gente escolhe experiências que vão nos ensinar aquilo que a gente precisa aprender. E algumas dessas experiências são duras de passar. Quando quem vê o outro sofrer percebe que sempre existe propósito,
Acaba essa história de uma imaturidade chorona. "Ah, coitado!" Ninguém é coitado, embora sim a gente deva permanecer com compaixão. A gente não pode simplesmente pensar: "Ah, é o outro, que se dane, tá pagando". Não, não é assim. Quando a gente está diante da dor do outro, tudo que a gente possa fazer para diminuir essa dor, a gente está fazendo, de certa maneira, para Yeshua, porque ele falou que quando a gente veste a quem tem frio, visita quem está na cadeia, faz qualquer um por um pequenino, a gente está fazendo por ele e, portanto, para a gente mesmo, porque é uma enorme vantagem conseguir fazer as coisas para Yeshua. Outra coisa que é prática, a gente precisa ter consciência de como funciona o campo de energia humano, que todo mundo tem. Está na matéria, está vivo, tem o campo de energia humano assim. Esta pesquisa feita pela doutora Barbara Brennan não é uma pesquisa feita por espiritualista doido que está vendo coisa onde não tem. Ela começa a pesquisa dela como física contratada pela NASA. E se a gente começa a pesquisar muito a fundo, a gente vai encontrar realidades espirituais. É bom a gente perceber o campo de energia humano como a gente está mostrando aqui. A primeira camada, uma camada azul iridescente, ela fala, de raios de luz bem juntinhos, as camadas ímpares são iridescentes, as camadas pares parecem uma fumacinha colorida, as ímpares iridescentes. Você vai entrar num lugar onde você sabe que tem um caldo de energia pesada. Tome consciência do seu campo de energia e, particularmente, tome consciência da sétima camada do seu campo de energia, que é essa camada dourada por fora, que parece uma casca de ovo em cima da gente. E imagina esses raios ficarem mais juntinhos, se fortalecerem porque estão mais juntinhos e essa casca ficar mais firme, ficar mais durinha e, portanto, repelir de maneira mais eficiente energias estranhas. Tenho certeza de que se você faz esse exercício, você consegue se colocar em qualquer lugar de maneira muito tranquila, porque você entra e você sai com a sua energia. Um abraço.